Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por cada irmão que deseja aprender o amor bíblico, o amor que o Senhor tem para a sua igreja. Colossenses capítulo 3, no verso 14, e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Qual é a característica do seu relacionamento em casa, no trabalho ou mesmo na igreja? Como você consegue descrever esse relacionamento que você tem com as pessoas? Será que com isso você pode dizer que de fato você exprime, você transmite o amor de Cristo? Esse é um desafio muito grande para a igreja e principalmente para cada um de nós. Exprimir e revelar o amor de Cristo na nossa vida e que seja assim manifesto aos outros também, a quem está do nosso lado. E isso requer aprendizado. Isso requer que devemos estudar e, através das Escrituras, adquirir este amor. Não é aquele amor que podemos descrever como um sentimento de paixão ou algo sobrenatural que acontece. Não é esse tipo de amor que muitas vezes transmitimos por caridade cristã, ou mesmo por simpatia ou boa educação, ou aquele esforço de boas obras cristãs. Não é nada disso. Não é algo que vem de nós, mas é algo que está em nós, em Cristo. Este amor é a vida de Cristo em nós. E é isso que podemos e devemos descobrir e aprender. Veja que na primeira carta de João, no capítulo 4, no versos 7 e 11 a 11, nós vamos descobrir a essência deste amor demonstrado. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A importância. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, de 7 até o verso 11. Falar de amor, este amor que Paulo está dizendo que é o vínculo da perfeição e que devemos, portanto, nos revestir deste amor, trazendo a figura daquelas vestimentas do novo homem, quando despojamos do velho homem, que estava em Adão, a velha natureza carnal. Agora, com as novas vestimentas, cada peça se ajustando no corpo, meia, sapato, calças, blusas, camisas, luvas, seja qual for. O revestimento, aquilo que dá o vínculo, aquilo que dá a liga ou a cintura, aquilo que é como se fosse o cinto que segura todas as peças, é o amor, essencial para quem vai demonstrar tudo aquilo que está no novo homem. O verso 12, já falamos de revestivos de santos amados, entranhas de misericórdias, benignidade, humildade, a mansidão, a longanimidade e o perdão. E agora, o amor. Paulo, quando ele trabalha com as igrejas, e todas elas apresentam alguma situação de desconforto ou de crise, e principalmente quando há intriga, divisões, ele sempre termina enfatizando o amor. O amor que vem de Deus. É este amor que acabamos de ler de 1 João 4. Este amor que é a vida de Cristo em nós tem que ser transmitida uns aos outros. O texto mais famoso, mais conhecido, que fala sobre o amor,
está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. E não é só um texto para ser lido no casamento, ou para ser dito como uma poesia. Destacando os versículos 4 a 7 de 1 Coríntios, no capítulo 13, vamos encontrar assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca o seu interesse. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, porque Paulo traz este poema, ou esta inspiração, esta revelação, justamente na igreja mais carnal ou problemática que ele tinha que trabalhar. Vamos comparar texto com texto na própria carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 13, o que ele está dizendo, referindo-se aos capítulos anteriores, onde ele está tratando do pecado. O amor não é invejoso, não se ensoberbece, no verso 4. Isso porque havia partidarismo dentro da igreja, nos capítulos 1 a 4 desta mesma carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, partidarismo dentro da igreja e havia gente invejosas. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, no verso 5. O que acontecia no capítulo 5 desta carta aos Coríntios é que havia tolerância ao pecado. Para isso, devemos demonstrar amor, paciência. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não faz aquela lista de coisas ruins para cobrar do outro. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No capítulo 6 desta carta aos Coríntios, havia litígio, havia disputa jurídica no mundo, com irmãos brigando entre si, com disputas, com litígios. E na igreja não pode haver isso diante de uma sociedade pagã, diante de uma sociedade que não tem e não expressa o amor de Cristo. Não se conduz inconvenientemente, não se alegra com a injustiça, no verso 5. Havia imoralidades, no capítulo 5. Paulo traz algo que, diz ele, nem as pessoas da sociedade lá fora, nem as pessoas do mundo iriam suportar. E vocês aqui dentro estão suportando este pecado, estão aprovando. Benigno, não procura os seus interesses, tudo suporta. No verso 4, novamente. Havia certo abuso de liberdade cristã. No capítulo 8 ao capítulo 10, fala sobre isto. Paciente, ou sofre muito, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, abuso nas festas ou na ceia, conforme o capítulo 11 de 1 Coríntios. Havia então este abuso, esta leviandade, havia esta irreverência e não expressava o amor de Cristo. Não procura os seus interesses. No capítulo 12 e capítulo 14 fala sobre dons espirituais naquela igreja. E exatamente cada um buscava aquilo que poderia trazer vantagem, aquilo que poderia trazer a vantagem sobre o irmão, sobre o outro. Talvez um dom melhor, um dom de destaque, um dom mais apreciado. E Paulo está tratando disto tudo. E em meio àquele tratamento, ou correção de pecados, erros e crises, de relacionamentos, de divisão, de partidarismo, ele trata do amor. Se não existir este amor, a igreja ela vai ser um espelho do que é a sociedade lá fora. E muitas pessoas entram à igreja pensando ser uma extensão da escola, uma extensão do trabalho, mas a igreja é o corpo de Cristo.
Somente alguém que foi amado e sabe que é amado de Deus, e mais ainda, ele sabe que foi salvo lá na cruz do Calvário por Cristo o Senhor, ele vai reconhecer este amor. Ele vai buscar este amor. Ele vai querer interpretar, ele vai querer vivenciar este amor. Este revestimento de amor é a presença do Deus vivo em nossa vida. E como isso acontece? Através das Escrituras, a palavra viva de Deus. Não é um livro de informações, não é um livro de códigos de moral e ética, mas é a palavra de Deus que nos exorta, nos ensina. E o mesmo autor, o Espírito Santo, que escreveu as Escrituras, ele habita no nosso coração e ele vai aplicar estas verdades na nossa vida. Enquanto não entendermos o que somos em Cristo Jesus e não estivermos dispostos a perdoar, se não estivermos dispostos a pedir perdão, a agir com mansidão, com longanimidade para com os irmãos, vamos continuar muito aquém daquilo que é o propósito de Deus para a sua igreja e para a nossa vida também. Vamos sempre estar entre o natural e o carnal, mas não uma vida espiritual santa. Significa separado para o Senhor. Você é amado do Senhor? Se você sabe que é amado, você tem que amar também. E este amar é algo que tem que ser cultivado, tem que ser trabalhado, tem que ser podado, tem que frutificar, e isso leva tempo. Se você é perdoado por Deus, você também tem que demonstrar perdão. E isso não se consegue assim, simplesmente falando, está perdoado, mas tem que trabalhar o perdão no relacionamento. Vista-se, portanto, da nova roupa, do novo homem, Cristo Jesus, esse revestir-se do amor, este vínculo que liga todas aquelas peças do vestuário do novo homem. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a refletir o seu amor na nossa vida e aqueles que estão ao nosso lado também. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos prosseguir o nosso estudo na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, agora no versículo 14. Mas antes de começar a ler o versículo, como é hábito, quero mandar um grande abraço para todos, e em especial para aqueles que padecem, que sofrem, por quem nós temos orado e que temos a confiança, como diz o Senhor, de que lançando a nossa ansiedade, e não estarmos ansiosos por coisa alguma, mas lançarmos a nossa ansiedade sobre Ele através das nossas orações, temos a certeza de que a paz de Deus guardará os nossos corações de todos nós, vossos e nossos. Então, vamos ler outra vez o versículo 14 da Epístola aos Colossenses, que diz: e sobre tudo isto revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Para explicar a condição do crente, Paulo gosta muito de empregar a imagem do vestuário, de vestes que o seguidor de Cristo deve usar. E também aqui na carta aos Colossenses, ele compara as virtudes que nós devemos revelar, que devem tomar lugar no nosso coração, a muitas peças de roupa. São elas, por exemplo, a misericórdia, que ele fala aqui neste capítulo, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, o suportar uns aos outros, o perdão. Tudo isto são peças de vestuário. É curioso que o apóstolo Pedro, quando, por exemplo, fala da humildade, compara-o a um avental. E, portanto, cada uma destas peças é, de facto, uma peça, é como se fosse uma peça de roupa que nos veste. E ele, então, gosta muito, como eu disse, de comparar a peças de vestuário as virtudes que nos devem acompanhar. Mas, acima de tudo, revestivos do amor, diz Paulo, para além de todas aquelas peças que ele refere anteriormente, sobretudo revestivos do amor. Afirma ele, quase que imaginando o amor como um cinto que une tudo e dá um perfeito encaixe ajustado a todo o vestuário, exatamente como fazem os cintos que nós usamos na roupa. Ajustam a roupa e apertam de tal maneira que tudo fique bem ajustado. E o amor garante isto, é o amor que garante isto. O apóstolo fala em entranhas de misericórdia nos versículos anteriores, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Ele diz isto nos versículos 12 e 13.
revelar uma destas graças não garante as outras graças, mas revelando o amor, temos a garantia de que temos todas estas virtudes em nós. O Nando, o nosso irmão Fernando Quental, referiu bem na mensagem que ele proferiu no domingo e que foi gravada e que está no site da igreja. Ele referiu bem, e que foi ontem para o ar, ou melhor, que foi para o ar no domingo, ele referiu bem aquela criança que foi com os pais a um culto e o pai era muito amável com toda a gente lá nas instalações da igreja, com as pessoas que lá estavam, e a criança comentou com a mãe, por outras palavras, disse o nosso irmão Nando, é melhor mudarmos daqui, é melhor mudarmos para aqui, para as instalações da igreja, disse ele, e vivermos aqui, porque o pai aqui é manso, é agradável, e em casa ele não é assim. É possível, portanto, no fundo, o que eu quero dizer, relembrando esta ilustração do nosso irmão Fernando Quental, é possível nós revelarmos mansidão e outras virtudes, simpatia, etc., sem, de facto, nós termos amor. Ora, não é isso que Paulo defende aqui. Ele defende o amor, que, tendo o amor, todas as outras características, todas as outras virtudes estão garantidas e acontecerão naturalmente. O motivo porque na vida espiritual muitos não conseguem ser bem-sucedidos, sendo cada dia melhores no seu percurso, é porque consideram sempre os seus deveres e desafios na sua multiplicidade e não os reduzem à unidade em que devem estar reduzidos, que é o amor. E, portanto, nós não devemos estar a pensar na multiplicidade de deveres e de desafios, mas reduzirmos tudo ao amor, garantirmos o amor e depois, então, naturalmente, todas essas virtudes se manifestarão na nossa vida. É esta a razão porque, na sua sabedoria e providência, Deus reduziu todas as suas leis a uma só lei e todos os seus preceitos a um só preceito, que é o preceito ou a lei do amor. E nós vemos isso já anteriormente, quando o Senhor Jesus Cristo cá estava na Terra. Foi neste espírito também que o apóstolo Paulo disse que o vínculo da perfeição é o amor, ou seja, o amor é o vínculo da perfeição. A perfeição desatada constitui-se em infinitas virtudes. Nós temos aqui o vínculo da perfeição, ou o laço, como já dissemos anteriormente, da perfeição, que ata, portanto, o amor é o laço que ata todas as virtudes, e a perfeição, quando é desatada, constitui-se depois em infinitas virtudes e infinitos atos que correspondem a essas virtudes. Porém, quando a perfeição é atada pelo amor e tudo é reduzido à unidade, essa unidade transforma-se, ou esse atar, esse vínculo transforma-se numa única virtude que é o amor. E o que é que nós concluímos daí? Concluímos que a perfeição desatada e sem este vínculo que é o amor, pela multiplicidade em que se divide, é praticamente impossível de conseguirmos alcançar. Porém, quando a multiplicidade de coisas que estamos a alcançar é tudo atado pelo vínculo do amor, pela unidade a que se reduz, torna-se acessível a todos nós. Ouçamos quanto a isto o ensino do próprio legislador divino, o Senhor Jesus Cristo, quando ele disse em João 14, versículos 23 e 24, e cito parte destes versículos, em que ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, e cá está o amor, guardará a minha palavra. Portanto, o que garante o guardar a palavra dele na multiplicidade de instruções é o amor. Quem não me ama, disse ele, não guarda as minhas palavras. Portanto, não havendo o amor, a multiplicidade de deveres que nós devemos ter e de virtudes dissipar-se-ão. E não cumpriremos, não as observaremos, não as guardaremos. Notemos bem que se tivermos amor, a multiplicidade dos seus mandamentos é observada. Os seus mandamentos são observados. Se não tivermos amor, as suas palavras, os seus mandamentos, na sua multiplicidade, não são de facto observados por nós. O próprio texto dá a resposta. No esforço de cumprir, uns consideram os mandamentos de Cristo atados e unidos pelo vínculo da perfeição que é o amor. Outros consideram-nos desatados e desunidos pela falta desse vínculo e andam à procura deles, a ver se os cumprem, não conseguindo. Quando a perfeição é considerada de forma desatada, os mandamentos tornam-se muitos
e devido à sua multiplicidade é muito difícil de os cumprir. Porém, quando a perfeição é considerada atada e unida pelo vínculo do amor, os mandamentos tornam-se num só vínculo de perfeição, tornando-se facilmente cumpri-los. Tornando-se fácil cumpri-los. Assim como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, reduziu a perfeição ao vínculo de uma só virtude, como já vimos, o amor. Da mesma forma, escrevendo aos Romanos, o mesmo apóstolo Paulo, depois de relacionar todos os mandamentos, reduzindo-os a um só também, que é o amor, utiliza o mesmo princípio. Note-se bem como é que ele escreve. No capítulo 3 da Carta aos Romanos, ele escreve assim a partir do versículo 8 até ao versículo 10. Notem o que ele diz no versículo 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque, e agora notem, quem ama, havendo amor, quem ama aos outros, cumpriu a lei. Ou seja, cumpre todos os mandamentos. O amor é o que define o cumprimento e é o garante, é a garantia do cumprimento dos outros preceitos e das virtudes de que a Bíblia nos fala. Com efeito, diz ele no versículo 9, não adulterarás. Cá estão alguns dos mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, e se há algum outro mandamento, além destes, e há muitos, tudo nesta palavra, diz ele, se resume. Amarás. É verdade. O amor resume tudo. Ele é o vínculo, de facto, da perfeição. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, como ele diz. E depois ele conclui no versículo 10 dizendo assim, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mais ainda, nós podemos afirmar que a justiça sem amor pode se tornar desumana. Isto é só para vocês verem como é que, de facto, querendo exercitar algumas virtudes sem o amor, como é que somos conduzidos ao fracasso e ao insucesso. Porque a justiça sem amor pode se tornar desumana. O conhecimento sem amor pode se tornar altivo e petulante. O amor, ou melhor, a caridade, os atos de caridade que nós fazemos sem amor, torna-se fria, sem ternura, sem simpatia humana, e a fé sem amor pode se tornar, como nós sabemos, fanática, insolente. A coragem sem amor pode se tornar agressiva e temerária. O amor é, pois, o elo que liga tudo, para que tudo funcione como deve funcionar, de forma harmoniosa e espiritual. Mais ainda, nem sempre tratamos bem os outros a partir da motivação maior, que é o amor. E isto é muito importante. Nós muitas vezes lidamos com os outros e agimos com os outros, até revelando coisas boas aos outros, mas não sendo movidos pela maior motivação que é o amor. E nós devemos agir pela motivação maior que é o amor. Paulo disse, o amor de Cristo me constrange. É impressionante notar que o motor que movia toda a ação, todos os atos do apóstolo Paulo, e como ele agiu de tanta maneira, de forma tão maravilhosa, o que o movia era de facto o amor. E nós temos que perceber que de facto é o amor que deve estar por trás de tudo, é o vínculo da perfeição. Disse ele isto na segunda carta aos Coríntios 5,14. Ele também disse que a operação, portanto, o atuarmos, as nossas obras corretas, provém do amor. Ele falou da fé que opera, notem que opera por amor, em Gálatas 5,6. Quando o medo nos motiva a nós obedecermos, quando é o medo que nos motiva a obedecer, assim que a causa do medo desaparece, resolvemos desobedecer e naturalmente passamos a desobedecer. Quando, eventualmente, nos pagam bem para elogiarmos, no momento em que o pagamento desaparece, nós sentimos-nos livres para apontar defeitos e criticar e deixarmos de elogiar. O que determina a resistência final de uma corrente, não é? É uma corrente que tem vários elos, o que determina a resistência real e final é o seu elo, o seu vínculo mais fraco. Se o amor falhar, toda a corrente quebra e tudo falha. E é, portanto, importante pensar que este elo, que tem sido tantas vezes o mais fraco, deve ser, de facto, o mais forte. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no capítulo do amor, o apóstolo diz assim, e passa a citar alguns versículos, vamos ler até o versículo 7. Portanto, ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.
Portanto, vejamos bem a importância do amor, porque sem ele nada adianta. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, vejamos como o amor concentra em si todas as virtudes. É impressionante como o amor subjaz a tudo, para tudo fazer sentido e para tudo ter nexo. E para tudo ter a aprovação divina e, portanto, Deus se agradar. Esta é a razão porque o apóstolo Paulo recomenda a atitude do amor como o elo que determina a resistência do bom relacionamento. Os bons relacionamentos são determinados pela resistência, a resistência deles é determinada pela existência do amor. O amor é o elo da perfeição, ele é o vínculo de maior força na corrente dos nossos relacionamentos. Porque o amor vem do Senhor, que nos amou primeiro, tudo aquilo que se fundamenta no amor adquire uma resistência tremenda e garante continuidade. Quando somos motivados pelo Senhor, continuamos a amar, mesmo recebendo ingratidão e a falta de reconhecimento. O amor não depende de troco. O amor simplesmente é. O amor permanece, porque o amor é de Deus, ele é o vínculo da perfeição. Que sejamos de facto movidos pelo amor em todas as coisas. Sem amor, as nossas motivações estarão poluídas pela soberba, serão egoístas, enfim, estarão contaminadas pelo pecado. Sem amor, as nossas melhores obras estarão maculadas, manchadas pela busca insaciável da nossa própria exaltação. Sem amor buscaremos a nossa própria glória, em vez de buscarmos a glória de Deus e o bem do próximo. Só o amor de facto edifica, só o amor constrange, só o amor é mesmo o vínculo da perfeição. A túnica do homem oriental, naquela época em que esta carta foi escrita, era ajustada por um cinto que apertava todo o vestuário. O cinto segurava tudo. É assim que é visto o amor, como um cinto. O amor é o laço, o vínculo, o cinto que aperta e que ajusta tudo, toda a roupa, toda a roupagem. Paulo diz que, sobretudo, como o cinto, deve ser colocado o amor, pois é ele que segura tudo e ajusta tudo. O amor é a virtude que segura todas as outras virtudes. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 7, que eu já li acima, e que diz tudo, com o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é interessante reparar o que uma tradução da Bíblia em inglês chamada Amplified Bible diz deste versículo 7. Diz assim: o amor sustenta tudo e tudo que vem. Repara, segura tudo. O amor sustenta, ou seja, segura. É o que diz esta versão. Ele sustenta, segura tudo. Está sempre pronto para acreditar no melhor de cada pessoa. As suas esperanças são eternas em todas as circunstâncias. E tudo suporta sem enfraquecer. Tudo suporta, tudo aguenta sem enfraquecer. É um verdadeiro cinto, o amor. Esta verdade está em paralelo com Gálatas 5:22, onde vemos o amor parecer ser a qualidade suprema sobre tudo. Parecer e ser a qualidade suprema sobre tudo. Mas o fruto do Espírito, disse o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 22, é amor. Em primeiro lugar, notem à cabeça, sobre tudo está o amor. Depois o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Como disse Scofield, de certa ocasião, o caráter cristão não é mera correção moral, não é corrigirmos-nos moralmente e ajustarmos-nos moralmente ou legalmente, mas a pulsação e a manifestação destas 9 virtudes, destas 9 graças aqui referidas neste versículo: amor, gozo, paz. E quanto ao amor, gozo, paz, temos aqui o caráter, o nosso caráter num estado interior, a parte interior de nós mesmos. Nós temos que revelar interiormente amor, gozo e paz, ou devemos, e a característica suprema é o amor, como sempre.
Depois a longanimidade, a benignidade e a bondade, que é o caráter na expressão no nosso relacionamento com os homens, com os nossos semelhantes. É com os homens que nós revelamos longanimidade, benignidade e bondade. E depois temos a fé, esta tríade de fé, mansidão e temperança, que tem a ver com a nossa expressão para com Deus. Juntando tudo, não tenho tempo para desenvolver estes pensamentos, nós vemos o retrato de Cristo. De facto, Gálatas 5:22 apresenta-nos aqui um retrato de Cristo. Porque é isso que se espera, que Cristo seja formado em nós. E Paulo dizia aos Gálatas, por quem ele sentia as dores de parto, até que Cristo fosse formado nele. Este, de facto, é o grande desejo do apóstolo, é o grande desejo do Senhor, que nós revelemos cada vez mais as características e as virtudes do Senhor e sermos semelhantes a Ele. Isto é possível pela nossa união vital com Cristo no seu corpo, e nós devemos fazer agora na prática jus a esse facto. O amor, portanto, é o cinto exterior que liga tudo. Lemos que é o vínculo da perfeição, ou seja, da completude, a ideia de estarmos completos, de termos conseguido o objetivo. É isso que visa, de facto, o amor como vínculo da perfeição. Perfeição, entenda-se, estarmos completos. O amor é o poder que une e segura todas as virtudes ou todas as graças, como acabei de referir um pouco antes. O amor está mesmo acima de tudo. Paulo coloca-o no pedestal de maior honra. Quando diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13 e versículo 13, e este versículo nós não lemos, na parte final deste capítulo do amor, quando ele diz, agora permanecem estas três virtudes, a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas, diz ele, e bem, é o amor. Porque é mesmo, o amor é a maior delas. O amor não apenas cobre por cima e acima, mas como, portanto, não está apenas sobre tudo, não é? Não é o sobretudo que cobre todas as peças de roupa, mas como um cinto, o amor é como um cinto que une, que consolida. O amor é, por assim dizer, a costura, é o vínculo, ou seja, a costura que preserva a unidade de todos os outros atributos cristãos. Percebamos isso. E como Paulo disse, posso fazer tudo e mais alguma coisa, como por exemplo, notem bem, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Portanto, como Paulo disse, e muito bem, eu posso fazer tudo e mais alguma coisa, mas se eu não tiver amor, ainda que eu fale as línguas dos homens, ou ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, nada disso aproveitaria. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos motive, por esse mesmo amor, a enverdarmos pela via mais fascinante da vida cristã, que é o andar com Deus. Que o Senhor nos abençoe.